This call is now being recorded. Ok. Vocês estão vendo minha tela. Eu queria conseguir gravar a tela sem a minha janelinha do lado ali ficar incomodando. Mas parece que o Meet não faz tal coisa. Então é o que tem para hoje. Então vamos lá. Ó, aula síncrona. Vocês perguntem tudo que vocês quiserem perguntar, interrompe quando quiser interromper, tá? Por favor. A aula é muito mais legal quando vocês contribuem. Mas como tem pouco aluno, geralmente, né, como já tem poucas perguntas com muito aluno, não sei, talvez tenham poucas perguntas, mas vocês, por favor, se quiserem, façam as suas perguntas. Mas eu vou gravando a aula, tá? Eu vou gravando a aula e eu vou falando, vocês sabem que eu falo, né, pra caramba. E daí vocês me interrompam, por favor. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Ok. Então, vamos lá. Então, povo, vocês assistiram a aula passada? A que foi gravado, no caso? Isso, a 6.1. Sim. Então tá, vamos lá. Então hoje, na nossa termo, a gente vai para a segunda parte do capítulo 6, que é o capítulo de segunda lei de Newton. Ele está plantando as ideias e as sementinhas para que na aula que vem a gente veja a entropia, que é um troço super legal. E hoje a gente vai estudar então o ciclo de Carnot, os princípios desse ciclo, a escala termodinâmica de temperatura, máquina térmica de Carnot e o refrigerador e a bomba de calor de Carnot. Então, muito Carnot hoje. Então, o ciclo, uma máquina térmica, né? Vamos começar por uma máquina térmica qualquer, né? Uma máquina térmica qualquer, se a gente colocar aí num diagrama, por sinal está apagado ali, não era para estar, mas é TH lá em cima e TC ali na escala do gráfico. Então, aqui nesse gráfico de temperatura por entropia, a gente tem como uma máquina térmica algum equipamento que vai receber uma certa quantidade de calor de uma fonte quente, vai liberar calor para uma fonte fria, e a diferença entre esse calor recebido e fornecido, essa máquina pode transformar em trabalho, ok? E então aqui no diagrama a gente tem aqui algo qualquer que está operando, né, abaixo de TH e acima de TC, e que está ali gerando um trabalhinho W ali, que seria aquela área azul. A área rosa ali representa a quantidade de calor que se a gente pintasse toda essa área, se a gente somasse a área rosa com a área azul, a gente poderia dizer, esse aqui é o calor recebido pela máquina. O calor fornecido pela máquina, o desprezado, é a parte rosa. Tá? Então isso aí está liberando aí, e quanto mais baixa for a temperatura, a gente pode ver ali, quanto mais baixa for aquela temperatura TC, maior pode ser essa área. Okay? O ciclo de Carnot, ele tem uma especialidade que ele é o ciclo que consegue ter a maior área dentro de entre duas temperaturas. Tá? Ele é o ciclo que consegue fornecer a maior quantidade de calor, de trabalho, quando opera entre duas temperaturas, nesse caso aí a temperatura quente e a temperatura fria. Okay? Então, como ele expande essa área máxima, maior do que ele, a gente não consegue. Okay? Então, é uma máquina idealizada, tá? E o ciclo de Carnot, vou até ler. O ciclo de Carnot é um ciclo idealizado, com muitos empecilhos práticos que impedem a sua aplicação além da teoria. Mas este ciclo nos ajuda a compreender conceitos interessantes e visualizar e comparar os limites que os sistemas reais apresentam. Okay? Então, ele é um começo para a gente observar que algumas ideias bizarras já se descartam por não respeitar Carnot. Né? Então, tipo, moto contínuo. Acho que todos os motos contínuos vão desrespeitar Carnot, porque eles propõem uma máquina que às vezes gera mais calor, mais trabalho do que aquilo que recebe de energia, ou sei lá, que faz de conta que exclui uma das transferências de calor e começa e consegue
fazer trabalho do nada, tá? Então, algumas dessas ideias bizarras a gente já consegue descartar de cara. Aqui há muitos problemas práticos ao considerar o ciclo de Carnot na realidade. Daí, se a gente for pensar nisso, quando vocês forem estudar termo B, acho que em termo B vocês já vão ver os ciclos de potência, que é o ciclo Rankine, o Otto e por aí vai. Mas no ciclo de vapor, é o ciclo Rankine, né? E lá a gente vê algumas limitações. Então, por exemplo, a gente teria que ter uma expansão dentro de uma área de saturação aqui nesse caso, né? E isso faria com que a gente precisasse de um equipamento meio híbrido, assim, como se fosse uma turbina meio válvula, alguma coisa assim, uma turbina que consegue lidar com gás e com líquido ao mesmo tempo. Então, são equipamentos que, na prática, eles não acontecem. E algumas limitações práticas que a gente vai ver lá em termo B e depois eu revejo com vocês em geração de vapor. Mas vamos lá, se a gente pensar nesse ciclo ideal de Carnot, que ele facilita muita coisa do nosso entendimento, ok? Eu vou passar aqui com vocês passo a passo. Então, o nosso ciclo, o nosso ponto inicial é aquele ponto 1 ali do processo de 1 para 2. Então, o processo de 1 para 2, ele vai ocorrer com uma expansão, ok? Então, o fluido dentro do pistão, ele vai receber calor naquela temperatura TH, só que assim, para a gente pensar em Carnot, a gente tem que pensar que é tudo absolutamente devagar, tá? Então, se a gente tinha ali uma temperatura alta, sei lá, de 1000 Kelvin, a gente tem que pensar que talvez a fonte quente ela foi tipo para 1000,0000001 graus Celsius. Então ele ficou um tiquinho só mais quente. Daí ele transferiu um tiquinho de calor para dentro do ciclo, certo? E daí esse pouquinho de calor vai causar uma expansãozinha, sem causar uma mudança de temperatura significativa dentro do fluido, ok? Então a gente pensa assim, trocou um pouquinho de calor, ele vai aumentar um tiquinho de temperatura, ele vai mudar as propriedades, né? Ele vai aumentar um pouquinho a pressão, então ele vai expandir até que a pressão permaneça, até que ele se equilibre novamente na temperatura, e ele então vai ficar com essa temperatura constante do processo de 1 para 2. Okay? Nessa etapa, o pistão, a gente pode observar, o pistão está empurrando a atmosfera para fora, que é um trabalho que tem que ser feito, é um trabalho que tem que ser vencido, mas é um trabalho inútil, mas o pistão também é empurrado, então a gente poderia aproveitar parte desse trabalho enquanto o pistão está sendo empurrado de 1 para 2. Ok? Do estágio 2 para o 3, que é ali aquela bolota 2 ali, a gente tem... Pera. Tá. A gente vai ter daí uma expansão, tá? Uma expansão adiabática, onde ele não vai... tá, esqueci de falar. Não, eu falei sim, né? Ele vai trocar um pouquinho de calor lá no estágio 1, ele vai recebendo calor aos pouquinhos. No estágio 2, ele para de receber calor, então a gente simplesmente deixa esse pistão expandir, talvez porque ele está com uma alta temperatura, a gente pode... O que faria esse pistão expandir, né? Ele tem alta temperatura, a pressão lá fora está mais baixa, então ele expande, alguma coisa do processo dele faz ele vencer o ambiente e empurrar o pistão ainda mais, ok? Então, do processo 2 para 3, a gente continua tendo uma expansão, só que agora adiabática, é como se a gente tivesse isolado o cabeçote do pistão, ok? E a gente tem essa expansão, então, essa expansão adiabática, ok? E a temperatura dele vai baixar do patamar de temperatura alta para o patamar de temperatura baixa. Ali a gente está vendo, tem uma curva, a curva entre 1 e 2, ela representa ali ó, um estágio, uma isotérmica, ok? Uma TH ali isotérmica.
Da mesma forma que a linha de 4 para 3 também representa uma linha isotérmica. Então, do 2 ele sai de uma temperatura alta e vai para uma temperatura baixa no estágio 3. Ok? Daí, do processo 3 para 4, agora a gente pode comprimir esse compressor, ok? Esse cilindro, a gente volta ele, a gente está se encaminhando agora para a posição inicial, né? Que é lá no 1, mas agora de 3 para 4, agora a gente comprime esse pistão, deixa ele trocar calor com uma fonte fria. Novamente, a gente vai dar uma comprimidinha, ou a gente pode pensar assim, a gente vai trocar calor. Vamos pensar assim, a gente tira ele da fonte, do cabeçote isolado, e coloca ele no cabeçote que está em contato com a temperatura fria. Daí então ele vai, novamente, se o fluido está agora, que ele baixou de temperatura, sei lá, está a 500 Kelvin, e a fonte quente tem que estar tipo a 499,99999, um pouquinho mais fria, para que esse calor vá do fluido para a fonte fria, ok? Sem ter uma diferença de calor significativa. Então por isso que ele é todo idealizado, esse ciclo, ok? Opa. Estão vendo a minha tela ainda? Deu uma Ficou apagada aqui preto, também. ficou escuro Mas agora. tá vendo? Sim. Ok. Já voltou ao normal, né? Não. Não Tá, voltou? tá preto, não. Tá preto? Uhum. Ô, Cristo. Então deixa eu interromper o compartilhamento. E agora, voltou? Certo, agora ficou. Ok, obrigado. É, Então agora, ali no estágio 3, a gente coloca esse pistão em contato com uma fonte fria, ele vai trocar um pouquinho de calor, bem devagarzinho, vai diminuir o volume, né, porque agora a gente está levando o calor embora, mantendo a temperatura constante, então agora é como se a gente estivesse esfriando uma bexiga, ela vai contrair, e agora é feito o trabalho sobre o gás. Então ele comprime de 3 para 4 e do estágio do 4 para 1, que é ali a bolota 4, a gente isola novamente esse cabeçote e finaliza a compressão, ok? Retornando o ciclo para o estado 1. Então, a gente ganha trabalho do estágio 1 para 3, certo? O pistão está nos fornecendo o trabalho, só que a gente tem que voltar ele para o estado inicial, porque senão é uma máquina inútil. Como se a gente pensasse assim, se eu tenho uma máquina que só me fornece, e eu não tenho que fornecer nada para ela, eu penso assim, que eu teria que ter uma máquina onde eu faria expansão de 1 para 3, jogo ela fora, porque eu não quero dar trabalho para ela, não quero dar nada para ela, só quero receber. Então eu jogo fora, pego outra máquina, vou expandir de 1 para 3 e jogo fora, e jogo fora. Então, como isso é inviável, então a gente tem que ir do 1 para 3 recebendo o trabalho, mas depois a gente tem que voltar o fluido para o estado 1 de novo. Daí a gente faz então o percurso 3-4-1. Para voltar o sistema, a gente realiza trabalho sobre o fluido para que ele volte ao estado original. Ok? E isso é o ciclo de Carnot, idealizado aí. Então, a eficiência de uma máquina térmica irreversível é sempre menor do que a eficiência de uma reversível, operando entre os mesmos dois reservatórios, e a eficiência de todas as máquinas térmicas reversíveis operando entre os mesmos dois reservatórios é a mesma. Ok? Então, se forem máquinas reversíveis, que estejam operando ali entre TH e TL, sendo TH, né, as mesmas THs e as mesmas TL, todas elas teriam a mesma eficiência. Ok? Podemos testar Carnot com ideias absurdas. Ver se funciona, ver qual é. Né? Então, se a gente fizer a suposição absurda de que a eficiência da máquina irreversível é maior do que a eficiência da máquina reversível, e a gente teria, consequentemente, o trabalho da máquina irreversível sendo maior do que a reversível, quando ambas recebem calor da fonte quente na mesma quantidade que H, okay? Então as duas recebem a mesma quantidade de calor,
E a gente está dizendo que a irreversível, a vermelhinha, vai fazer mais trabalho do que a reversível, que é algo absurdo. Ok? Mas enfim, a gente tem essa opção, essas duas máquinas reversíveis, e o que a gente pode fazer com a máquina verdinha ali, é que ela pode operar tanto quanto como um motor, nesse caso, poderia ser um motor, né, uma caldeira, uma caldeira não, uma usina termoelétrica, alguma coisa assim, ou se a gente reverter ela partir para as linhas pontilhadas, a gente tem essa máquina operando como se fosse um refrigerador, ok? Então, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, ó, supondo que eu vou pegar a máquina verde, que é reversível, e simplesmente inverter o ciclo dela para que ela saia de um gerador de potência para um consumidor de potência e, digamos, um fazedor de frio, né, que é o que o ciclo de refrigeração faz, ele faz um corpo, a gente tira calor da fonte fria e joga na fonte quente, ok? Então, vamos supor isso, que ela está operando como um refrigerador. Daqui que a gente tem, ó, máquina reversível atua como refrigerador e são dois sistemas operando juntos, ok? São dois sistemas separados, são duas máquinas separadas. Uma delas recebe QH vermelhinho, tá? Vai me gerar um trabalho irreversível, que eu posso utilizar para alimentar parcialmente o meu refrigerador ideal, ok? Então, eu coloco um trabalho reversível nessa minha fonte ideal, porque ele é um refrigerador e todo refrigerador opera com uma inserção de trabalho, mas eu também coloco ali naquele trabalho aquele trabalho reversível. Então eu tenho duas fontes de trabalho chegando na máquina verde, ela vai remover uma quantidade de calor QL, reversível do ambiente frio, e vai jogar para o ambiente quente uma quantidade QH de calor na fonte quente. Ok? Se as duas recebem ou trabalham na fonte quente trocando QH e o trabalho da irreversível é maior do que o da reversível, então a gente tem que o calor da máquina reversível vai ser da máquina reversível na fonte fria vai ser menor do que o da reversível. O calor jogado na fonte fria pela máquina irreversível é menor do que o calor jogado na fonte fria pela máquina reversível. Pode parecer muito complicado. Talvez lendo seja mais fácil, tá? Então leiam depois, se precisar. Ok? Mas esse é o esquema. Essa máquina está operando desse jeito. E agora a gente vai partir para outras ideias. Se a minha máquina reversível joga na fonte quente QH e a minha máquina irreversível absorve da fonte quente uma mesma quantidade QH, a gente pode dizer que a gente tira fora aquela fonte quente. Ninguém está precisando dela. Né? Daí começa a aprofundar o absurdo. Né? Então a gente tem o próprio calor rejeitado pela máquina verde sendo jogado na máquina irreversível. Por quê? Se essa fonte quente fosse, por exemplo, uma caldeira queimando combustível, ela não precisaria queimar combustível nenhum, porque eu estou inserindo o QH e tirando o QH. Ela está de boa, ela vai ficar na temperatura que ela já estava, né, sem gastar energia nenhuma. Então eu posso excluir ela, tiro ela fora e faço aquela transferência de calor ali direta para pro. Peraí que eu quero um negocinho aqui. E a gente faz então essa transferência de calor direto aqui, ok? Deixa eu ver. Máquina reversível manda calor para fonte QH, outra absorve QH, então a gente não precisa fonte quente. Ok. Daí, agora a gente pode fechar esse volume de controle como se fosse um sistema só. Então agora a gente considera as duas máquinas como apenas um sistema, ok? E a gente pode contemplar aqui, tentar ver o que é que essa máquina troca com o ambiente. Esse sistema troca com o ambiente. Então as suas fronteiras vermelhinhas aqui, ó, é onde a gente tem alguma interação com o ambiente, ok? Então a gente tem ali, ó, uma certa quantidade de calor reversível entrando, e eu tirei ele aqui da máquina e botei para fora porque eu achei que era melhor, mais fácil de entender.
tá? Se eu quiser depois eu posso trazer para cá, entende? Então no fim das contas é a mesma coisa. O ambiente recebe a mesma coisa, que é isso menos isso, ok? Que é como ele sugeria aqui nessa configuração. A gente manda para o ambiente isso menos isso, no fim das contas dá na mesma, ok? Então a gente joga para fora esse trabalho, esse grande trabalho irreversível, e manda para dentro do sistema esse trabalho reversível aqui. Ok? O que a gente faz do ambiente? A gente remove uma quantidade QL reversível, ok? Que é maior do que a quantidade QL irreversível. E o que a gente vai ter aqui, no fim das contas, é uma máquina que vai absorver calor da fonte fria e vai gerar um trabalho líquido sem jogar calor para uma fonte quente. E isso aqui viola Kelvin Planck. Ok? Então, quando a gente olha para isso aí, a gente pensa, nossa, isso aqui é absurdo. A gente não precisa decorar, viola Kelvin Planck ou viola Clausius. Não precisa. Mas é absurdo. É absurdo. É como se... Deixa eu pensar. Eu imagino como se fosse uma máquina, como se fosse uma geladeira que absorve calor do alimento que eu boto lá dentro e me gerasse trabalho, energia elétrica, sem jogar calor para a cozinha. É isso? É isso. É algo que eu imaginaria assim. Porque ele está tirando o calor de uma fonte fria. Entende? Então é um troço absurdo. Angústia, tá me ouvindo? Alguém diz sim ou não aí para mim? Sim, estamos aqui. Ok. Então tá bom. E se a gente considerar correto? Tá, então agora sim, o correto, a gente pode imaginar o trabalho, a eficiência irreversível sendo menor e o trabalho reversível sendo menor do que o trabalho reversível, ok? E daí a gente faz as mesmas ideias, pega a máquina verde e opera ela como se fosse um refrigerador, e só que agora isso aqui é menor, ok? Se isso aqui é menor e isso aqui é igual, isso aqui vai ser maior do que esse, ok? Então esse aqui é pequenininho, esse é grandão, esse é grandão, esse é pequenininho, ok? E a gente pode fazer daí os balanços. Daí eu testei, tá? Olha, eu demorei para fazer esse slide aqui, porque eu me bati, porque eu estava sendo muito tanso. Eu estava considerando isso aqui como se fosse uma bomba de calor. A bomba de calor e o refrigerador tem a mesma função, né? Só que eles têm objetivos diferentes. O objetivo da bomba de calor é fornecer QH, o objetivo do refrigerador é remover QL. Então eu estava me batendo por isso, eu estava colocando como se o objetivo fosse fornecer QH. Não, o objetivo é remover QL. Ok? Então, considerando como um refrigerador reversível que absorve da fonte fria a partir de um trabalho inserido, eu coloco essa equação de eficiência ali, coloquei uma certa quantidade finita aqui, ó. O que eu considerei igual? Eu só considerei o quê, ó? Que as eficiências eram maiores, então eu considerei eficiência de aqui, ó, de 0,5 e 0,6, e eu considerei que o calor da fonte fria irreversível é maior do que a reversível. Então o da irreversível é maior do que o da reversível. E fiz as contas e botei aqui para ver o que dá. Então, ó, o QL dessa fonte, o QL da outra, dessa máquina, e vi o que dava. Do irreversível, a eficiência do irreversível de uma máquina tem como objetivo fornecer trabalho. Então, tá aqui o meu, como se fosse um motor, uma usina, alguma coisa assim.
E o que eu forneço para ele? Eu tenho que fornecer o calor de alta temperatura. Okay? E isso aqui é a primeira lei. Primeira lei, então aqui tem segunda lei e primeira lei. Ok? Atuando aqui para fazer esse negócio aqui dar certo. E daí a gente sai com os resultados aqui, ó. E daí funciona bonitinho, tá? Essa máquina teria que absorver 21 kJ ou 21 unidades de energia e ela me fornece 10,5 para fonte fria e 10,5 para fonte de trabalho, ok? O meu QL absorve aqui, ele vai absorver 9, jogar na fonte quente 24 e consumir de trabalho 15, ok? Se eu invertesse ela ia absorver 24, fornecer 15 e jogar fora 9. Ok? É essa a ideia. E daí a gente pode ver que a coisa funciona, dá certo, todas as leis ficam, tudo fica feliz. Tá? Ficamos todos felizes porque a gente mantém a primeira lei, que isso aqui também mantém, essa bizarra aqui também mantém. Eu olho para isso aqui e penso, isso aqui, esse QL reversível menos QL reversível vai ter que ser igual a isso. E fechou. Primeira lei tá ótima. Segunda lei não rola, tá? A gente viola Kelvin Planck. Ok? Daí, se a gente considera o correto, fica bonitinho e tudo dá certo. E a gente pode verificar ainda depois no sistema como um todo. No sistema como um todo, tudo que entra é igual a tudo que sai. Ok? Não só em cada uma das máquinas, mas no sistema como um todo também. Então, tudo bonito e coerente. Ok? Escalas termodinâmicas de temperatura. Eu confesso, quem sou eu, né, para questionar o Senja? Eu sou muito criança ainda para isso. Mas não gostei dessa sessão do Senja. Eu acho que ele fala e não sei se talvez não chegou a lugar nenhum ou talvez para ir além ele precisaria de umas ideias um pouco mais complexas e ele quis manter simples. Só que eu não absorvi. O que ele diz? O que no fim das contas ele vai trabalhar? A gente sabe que uma máquina térmica, a gente já viu isso lá da primeira aula, ela é função, a eficiência de uma máquina térmica é função do calor trocado na fonte quente e calor trocado com a fonte fria. Okay? Isso vai nos dizer quão eficiente é essa máquina. Porque daí, a partir da primeira lei, a outra incógnita que a gente tira é a quantidade de trabalho fornecido. Então, indiretamente, vendo quanto de calor que ela troca na fonte quente e na fonte fria, a gente sabe quanto trabalho ela produziu ou consumiu. Ok? E o que ele quer dizer, ele fala, que numa máquina reversível, a gente não. A eficiência de uma máquina reversível, ela não é função de QL e de QH. Ela é função da temperatura da fonte quente e da temperatura da fonte fria. O que vai mudar? Que a equação. Cadê? Eu não botei. Aqui, ó. Eu devia ter botado antes. O que muda é que a equação, em vez de ficar 1 menos QL sobre QH, ela vai ficar TL sobre TH. Daí a gente pode parar para pensar, mas por quê, né? Por que uma máquina reversível faz isso? Tô vendo que eu vou ter que mudar a minha sequência da aula aqui. Eu vou responder essa minha pergunta. Por que uma máquina térmica reversível faz isso? E basta simplesmente considerar a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria. É porque, ó, se a gente parar para olhar numa máquina aqui, ó, irreversível e numa máquina reversível, a máquina irreversível, ela precisa de um delta T para operar, ok? Tanto na fonte quente quanto na fonte fria. Uma máquina real, ela não vai operar com um delta T infinitesimalmente baixo. Não vai. Ela precisa de um delta significativo entre a fonte quente entre a fonte quente, que é a fonte de energia,
e a sua temperatura alta de funcionamento. Porque a gente precisa que o calor seja transferido com um trocador de calor que não seja infinito e que não leve todo o tempo que o universo tem disponível. Entende? A gente precisa de tempo ligeiro e de trocadores de calor de tamanhos fabricáveis. Ok? Então, a gente, por precisar deste delta, a gente vai quantificar a eficiência de uma máquina pelo quanto ela recebe ou quanto ela descarta de energia. Já a máquina irreversível, ou melhor, a máquina reversível, o delta é pequeníssimo. Então, aqui, ó, do pentelésimo aqui do finalzinho, entende? Tipo, muito do pequenininho. Muito do pequenininho. Nem precisava ter botado, podia ter tipo botado de 10.000,00 de 1000 para 0,001 a 1000. Não precisava. Mas tudo bem. E ainda assim é pequeníssimo. Por quê? Uma máquina reversível, ela vai no quase estático, idealizado, hiper devagarzinho, entende? Então ele vai fazendo essa transferência de calor com um delta de temperatura irrisório. Então faz diferença eu considerar se a minha parte quente da máquina opera a 999,99999 ou se opera a 1000,000. Não, é a mesma temperatura praticamente. Ok? É a mesma temperatura. Então, a gente consegue calcular a eficiência de uma máquina em função da temperatura da fonte quente. Ok? E ela vai trocar tanto calor quanto possível. Tanto calor quanto for possível. Ela não vai se limitar em nada. Ela é perfeita, ela é ideal. Então, se a física permite, ele acontece. Ok? Então, por isso que a máquina irreversível, eu acho essa uma forma de interpretar um pouco melhor do que a do Senjo. Eu recomendo que vocês leiam o Senjo, talvez vocês tenham uma compreensão, vão ter uma compreensão diferente da minha, mas enfim. Mas a ideia é que numa máquina reversível, a gente tem temperatura, a gente tem as eficiências em função das temperaturas. Por isso que quando a gente vai questionar um moto contínuo, muitas vezes a gente já pensa assim, já pergunta, a primeira coisa que pergunta é, qual é a temperatura da fonte quente e da fonte fria que você está operando? Daí a gente faz uma conta super ligeira aqui e vê se essa eficiência é maior ou menor do que a eficiência de Carnot. Se for maior, ela é uma máquina térmica impossível. Ok? Se ela for muito próxima de Carnot, só que menor, muito próxima, desconfie. Desconfie. Ok? A gente não somos muito bons em fazer sistemas que sejam perto de Carnot. Ok? A gente ainda está longe. Pô, Angústia, vem fazer uma pergunta aí. Alguém conta um caos? Deixa eu perseguir aqui o povo. Deixa eu ver quem tá na sala. Eu não consigo ver quem tá na sala. Pô, Silvia é uma pessoa que eu vejo. O João e acho que é o Júnior que tá aí. Nada? Tá bom. Qualquer coisa fala. Então vamos lá. Daí, ó, tem algumas coisas que eu não sabia. Isso aqui eu não sabia porque é do 273, tá? Então eu fiquei sabendo agora. Então ali, ó, a partir dessas ideias, dessa máquina, desse esquema reversível aí, a gente pode tirar aí essa escala termodinâmica de temperatura, uma escala termodinâmica de temperatura aí, ok? Absoluta. Então aí, ó, na Conferência Internacional de Pesos e Medidas de 1954, o ponto triplo da água
que é o estado no qual todas as três fases da água existem em equilíbrio, recebeu o valor de 273,16 Kelvin. Okay? Esse estado triplo, ele... Cadê? Aqui, ó, como 0 graus Celsius. Isso vem da característica de quem construiu a escala Celsius. Tá? Então, como 0 graus Celsius, ele foi originalmente definido como ponto de congelamento da água, que não é o ponto triplo, é outro ponto. Tá? Em vez de alterar o ponto zero, quando redefiniram a escala, com base no zero absoluto ou no ponto triplo, decidiu-se definir o ponto triplo como se fosse 0,01 graus Celsius. Okay? Então, a temperatura do ponto triplo da água é 0,01 graus Celsius. Como é que faz essa conta? Decidiram chamar de zero absoluto, tudo bem, faz sentido. E peraí que tem um porquê. Cadê meus porquê aqui? E o que eu entendi, se a gente pegasse a diferença entre esse 0 graus Celsius, se a gente pegasse a diferença entre o ponto de congelamento da água e o ponto triplo, okay, o delta que surgiria entre essas escalas seria esse 1 sobre, seria uma divisão aqui ó, de 0,001 de uma escala onde 1 representaria 1 sobre 273,16 divisões da escala. Okay? Tem uma outra questão também, que eu acho que esse ponto 0 aí, esse ponto 16 está rolando aí. Não, mas acho que não vem de lá também, porque tem um esquema que faz um experimento, eu falei disso acho que na primeira aula. É um experimento que vai baixando a temperatura, que vai baixando a pressão de um gás, de vários gases, e eles passam a ter um comportamento que todos eles convergem para um ponto depois, sabe? Quando eles fazem uma extrapolação, esse ponto sempre converge para o mesmo troço, e quando eles fizeram as contas lá, dava 2 menos 273,15 tá? Graus Celsius. Então eu acho que tem alguma outra propriedade aí que eu não estou sabendo achar ainda o porquê do 273,15. Ok? Vou me informar. Não ficou bem explicado o porquê. Ok? Isso aí, isso aqui já foi. Mas o que importa? Entre o grau Celsius e o Kelvin, o delta é o mesmo, tá? Então, tanto é que para a gente somar ou converter, a gente soma ou subtrai 273,15, ok? Que a gente converte de grau Celsius para Kelvin, então o delta T é o mesmo. E a gente tem aqui, ó, o interessante dessa equação, dessa aqui, é que se a temperatura fria for 0 Kelvin, quanto que vai ser a eficiência? A eficiência é 1, a eficiência é 100%. Então, se a gente tiver uma máquina que opera no zero absoluto, como fonte fria, a gente tem uma máquina 100% de eficiência 100%, ok? O que não vai estar fácil de fazer. Só que observa que isso aqui só vai dar certo se a gente alimentar zero aqui em cima. Então, pelo amor de Deus, esta equação, ela funciona apenas em Kelvin, ok? Ela não opera em outra escala que não seja Kelvin, tá bem? A gente precisa que... Eu não sei se Rankine opera aqui também, não lembro. Nunca na minha vida eu fiz uma mísera conta com um Rankine, uma escala de temperatura Rankine, que é a absoluta do Fahrenheit, tá? Então não sei. Eu sei que aqui tem que ser com Kelvin. O que mais? Máquinas térmicas de Carnot aqui, ó. Temos o copo de refrigeração
de um refrigerador, uma máquina operando como refrigerador, então é a função da sua temperatura, da quantidade de calor que é trocada, e o copo de refrigeração de uma máquina reversível, então é novamente aqui, ó, é função apenas da temperatura da fonte quente e temperatura da fonte fria. Porque calor, ela tem tempo e área infinita para trocar o quanto ela quiser, com um ΔT infinitesimamente baixo, ok? Então, a única coisa que limita uma máquina térmica ideal é a temperatura da fonte quente e da fonte fria, ok? Mesma coisa aqui para a bomba de calor, que opera, que é função, sua eficiência é função apenas da quantidade de calor trocado, enquanto que a bomba de calor ideal, ela é simplesmente função das suas temperaturas de fonte quente, fonte fria. Eu botei aqui, ó, essa equaçãozinha para a gente brincar e ver o que acontece se a gente mantiver a temperatura da fonte fria fixa em 300 Kelvin, o que acontece com a eficiência, okay, desse negócio. E a gente vê, ó, que conforme a temperatura da fonte quente vai aumentando, a gente tem um aumento da eficiência. Ok? Porque quanto maior for o delta de uma máquina, aqui eu estou falando de uma máquina, tá? Uma máquina que me gera trabalho. Ok? Isso aqui é como se fosse uma usina. Ok? Eu não estou falando de bomba de calor e nem de refrigeração. Se eu estivesse falando de bomba de calor e refrigeração, quanto mais próximo forem as temperaturas, ou melhor, eu vou falar o contrário, quanto maior forem as diferenças de temperatura entre fonte quente e fonte fria, menor vai ser a eficiência, ok? Se esses dois valores aqui derem muito diferentes uns dos outros, a gente vai ficar com um... Deixa eu ver o que vai dar aqui. Se a fonte quente for muito quente, a fonte fria for muito fria, a gente vai ter um númerozão grande que vai subtrair por 1. Então a gente vai ter um super númerozão grande embaixo e no fim das contas a gente vai ter um copo super pequeno, super baixo, tá? Isso é para refrigeração, por quê? Para bomba de calor, porque na refrigeração e na bomba de calor, a gente está tentando vencer a natureza. A gente está indo contrário ao sentido natural da natureza. Então, quanto mais drástico for a diferença que a gente quer impor à natureza, mais difícil vai ser de operar esse sistema. Ok? Aqui numa máquina térmica, tipo uma usina, a diferença, as discrepâncias entre os nossos ambientes quente e frio, eles auxiliam na nossa obtenção de trabalho. É por isso que a gente faz umas caldeiras absurdamente, temperaturas absurdamente altas, está sempre buscando materiais que sejam mais resistentes para fazer temperaturas cada vez mais altas da fonte quente, e a fonte fria tentando melhorar cada vez mais os trocadores de calor para ver se a gente consegue abaixar mais a temperatura da fonte fria para a gente ter um delta muito grande, ok? Daí, se a gente observar aqui, se a gente tiver a fonte fria, aqui está fixa, tá? Se a fonte fria for 0 Kelvin, acabou, fechou, é 100%. Tá? Se aqui está fixo, mas aqui está variável, então se a temperatura quente for muito grande, isso aqui vai dar um valor muito pequeno e a gente vai subtrair pouco do 100%. Ok? Efeito similar a gente consegue se a gente variar agora a temperatura da fonte fria. Então, variando a temperatura da fonte fria e mantendo a temperatura da fonte quente constante, tá? Eu deixei ali bem alto, 300 Kelvin, a temperatura, a eficiência, ela vai aumentando conforme a gente diminui a temperatura da fonte fria. Ok? Tanto é que quando a gente chega em 0 Kelvin, né, isso aqui está em Kelvin, quando a gente chega em 0 Kelvin, a gente tem a eficiência de 100%. Ok?
a gente pode pegar valores muito altos. A gente pode ir para valor muito altos. Dificilmente isso aqui vai dar 1. Vai dar próximo de 1, né? Ele vai se aproximar sintoticamente de 1. Okay? Mas não vai ser 1. Por quê? Por mais que a gente tenha uma fonte quente absurdamente quente, se a fonte fria, nesse caso, está fixa em 300 Kelvin, a gente sempre está deixando de descarregar dos 300 para o zero. Então, o que limita, qual é a limitação da natureza? Geralmente as nossas máquinas estão limitadas à nossa temperatura ambiente. Dificilmente a gente faz uma máquina que faz uma máquina para absorver calor de um outro sistema numa temperatura mais fria que o ambiente, sabe? Isso daí quando a gente está querendo fazer estudos a temperaturas baixas ou sistemas frios que vão em cascata, daí, ok? Mas se a gente não chegou em 0 Kelvin, a gente sempre tem um desperdíciozinho de oportunidade física de descarregar a energia numa temperatura ainda mais baixa, ok? Isso aqui vai trazer para a gente um toque entre quantidade e qualidade de energia. Na primeira lei, a gente não se importava muito com qualidade. Na verdade, a gente se importa zero com qualidade. Tanto é que... Só um pouquinho, beber água. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Pelo menos responde não. Aqui tá de boa. Então tá bom. Na primeira lei, eu não sei se alguém já teve de fato essa vontade, né? Eu acho que eu já tinha recebido spoiler antes de termodinâmica e que falavam, ó, não dá para tirar fonte fria. Então, quando eu estudei a primeira lei, eu não tive a vontade, não, eu quero tirar a fonte fria. Não tive. Eu fiquei questionando, eu lembro que eu pensei, não, mas a gente pode botar ali, né? Eu sempre penso assim, se eu tenho, se eu tenho uma fonte fria ali, tipo uma usina termoelétrica, um troço, que me opere a fonte fria talvez a 80 graus, e a água quente do meu trocador de calor aumentou em 20 graus, eu penso, tem gente que paga dinheiro, tem gente que paga combustível para aumentar 20 graus a água deles. Daí vem o questionamento. A usina geralmente não está vizinha à fonte consumidora de água morna. Não estou nem falando de água quente, estou falando de água morna, né? Então eu vou encanar a água quente de uma usina que está ali, saiu de 30 graus para 50 graus, encanar essa água quente, isolar essa tubulação até o meu consumidor de água morna, que quer lavar as mãos na água de 50 graus, né? Então, pensando, pô, tem que valer muito a pena, né? Para transferir essa quantidade de energia que às vezes pode ser muito grande, mas que a gente não faz nada de útil além de lavar as mãos, ou pré-aquecer uma água de algum processo, não, ou fazer um banho-maria, sei lá o quê. Entende? É uma energia de baixa temperatura. Então, tem pouca coisa que a gente pode fazer com isso. Geralmente a gente tem que ir além. Então, pode ser muito mais simples pensar, não, pelo amor de Deus, eu não vou trazer essa água encanada, quente, morna, lá, sei lá da onde. É mais barato eu construir um aquecedorzinho, que eu sei que eu vou ter que queimar um pouquinho mais de combustível, para me fornecer esses 20 graus a mais de temperatura. Ok? Então, fica esse balanço. Fica essa questão do... De fato, a energia está lá, só que às vezes é mais barato simplesmente jogar ela fora e obter essa energia aonde ela é necessária de uma outra forma. Ok? É mais interessante. Isso são agonias que eu acho que são interessantes de ter quando a gente estuda a primeira lei. Ok? E na segunda lei, a gente quantifica daí. A gente não para pensar só na aplicação. Ah, eu vou lavar a mão, eu vou fazer banho-maria, eu vou fazer gelatina, fazer sei lá o quê. Não, vou aquecer panela de sei lá de onde. Não, daí a gente pode quantificar a qualidade. Ok? E isso a gente vai fazer com a entropia no próximo capítulo. Ok? Mas eu quero mostrar aqui, ó, que se a gente tiver uma fonte quente fornecendo para a gente fixos 100 kJ aqui, por exemplo, tá? Fixos 100 mil kJ.
e eu opero esse sistema a uma temperatura fria constante de 300 Kelvin aqui, que é 27 graus, eu acho, graus Celsius, e a gente varia a temperatura da fonte quente, ok? Então aqui é 300 Kelvin, tá? Não sei quanto de calor vai receber uma quantidade variável aqui de calor, ok? Mas a quantidade fornecida de calor é fixa. O que eu estou mudando? Eu estou mudando a eficiência da fonte quente. A gente vê que mudando a eficiência da fonte quente, a gente varia a eficiência do sistema. E quando eu tenho uma fonte quente aqui, ó, muito próxima já da temperatura do meu ambiente, que eu não poderia, tá, tudo bem, aqui são 192 graus a mais, né, eu poderia ter espremido um pouco mais a escala ali, mas que seja, a gente já pode ver que a eficiência cai ali, ó, vamos pegar um valor razoável, aqui ó, de 1264, que vai dar aí uns 1000 graus Celsius, quase. A gente partiria de uma eficiência de 0,76, teórica máxima, para cair aqui para 0,39, teórica máxima. É uma queda significativa. Ok? Se a gente vai se aproximando cada vez mais aqui, ó, só que a gente até vê o formato da curva aqui, ele cai bem ligeiro, né, conforme a gente vai baixando a temperatura, ok? Até que quando chega igual a mesma temperatura, não tem por que haver troca térmica, daí não rola mais troca de calor, não rola, tá? Daí o que eu tenho? Que daí nem rola, tá? Isso aqui daí é até bizarro falar isso. O calor vai da fonte quente para a fonte fria com 0 grau de delta? Não vai. Tá, então essa última linha eu deveria nem ter colocado. Ou ter colocado, não ter colocado 0 aqui, não ter colocado 300, mas ter colocado tipo 300,1 e ver o que acontece. Ah, com delta 1, com 0,1 de delta, quanto que seria a minha eficiência? E quanto de calor eu conseguiria trocar daí, né? Qual seria o meu trabalho? O que eu mostro com isso aqui, que eu não falei disso, né? A parte útil. É o trabalho gerado. Tá? Com uma mesma quantidade de energia em alta temperatura, eu consigo gerar muito trabalho. Com a mesma quantidade de energia a baixa temperatura, eu gero pouco trabalho. Ok? Isso é o pulo do gato. Isso é o highlight da aula. Tá? Isso é o destaque desta sessão. Deixa eu riscar aqui, porque eu destaquezinho aqui, destaque aqui. Ok? Angústia. Próxima é arte. Próxima já é aula de educação artística. Fiz uma arte. Eu achei a minha arte topster. Achei muito bonita a minha arte. Esta arte, quando eu estava na graduação, eu tinha uma boa amiga na graduação que eu lembro bem da cena. Ela estava na frente do lado do meu laboratório, lá do nosso laboratório, e a gente estava discutindo se eu sei o que é entropia. Se eu sabia explicar a entropia. Nem eu nem ela sabíamos. Ela disse ter ido atrás. Se ela foi, não me contou. Tá? Depois foi cada um para um lado e a gente não voltou a discutir entropia. A gente discutiu outras tretas. Mas eu saí da graduação e eu acho que eu saí do mestrado. Sem ter expandido a ideia de entropia, além daquela o grau de desordem do sistema. Tá? Aqui eu não estou falando de entropia. Na verdade, a gente precisava estar falando de entropia. A gente pode falar de qualidade. Qualidade versus quantidade. Ok? Daí o que eu fiz na minha arte aqui, ó? Eu peguei a minha arte e fiz 5 pontos aqui, ó, que são tipo a minha quantidade de energia que eu armazenei. Nesse caso aqui seria a quantidade de tinta que eu botei ali, ok? E daí eu imagino como se fosse o quê? Como se fosse um sol. Então tem uma civilização lá, ó, que pode ir lá e capturar essa energia para eles. Porque ali tá fácil. Ali tem alta densidade de energia em temperatura super alta,
ok? A gente pode pensar como se fosse estrela isso aqui. Estrela é uma fonte de energia em alta temperatura, tá? Que fornece aí para os seus sistemas solares energia suficiente, né, para fazer o que pode fazer. E essa energia ela pode ser pega, ser colhida, ok? Porque é uma fonte em alta temperatura com energia concentrada. Daí, o que acontece? O universo, ele pode, tipo, essa estrela explode, outra estrela explode, as estrelas vão explodindo, e essa energia vai dissipando, né? A quantidade de energia aqui é a mesma, mas a dissipação vai aumentando, certo? Slide por slide aqui, ó, arte por arte. Até que a gente chega a um ponto onde a gente já não consegue mais visualizar um ponto claro em que a gente tem uma densidade de energia que vale a pena ir lá fazer a sua coleta, ok? Então a gente passa a ter uma grande quantidade de energia distribuída numa vasta área, ok? Num vasto volume, que não tem utilidade quase nenhuma, porque já é uma fonte de energia de baixíssima qualidade, não dá para fazer mais muita coisa, tá? Vendo aí algumas coisas de física aí que eu vi no YouTube, eu curto o YouTube pra caramba, eu aprendi muita coisa lá, que tem muita coisa interessante. Porque hoje a gente tem os aglomerados de energia, que são as galáxias, as estrelas, que são ali pontos de densidade de energia. Essas estrelas vão explodir todas, elas vão dissipar a sua energia no espaço. Se tiver força gravitacional perto desses gases, eles formam novas estrelas. Se não tiver, se essa energia tiver já super espalhada, esses gases super espalhados, já vai ter menos estrelas se formando, ok? E o universo vai seguindo, dissipando cada vez mais a sua energia, até que chega um ponto em que não tem mais o que agregar. Daí espalhou. Não tem mais um ponto de energia ali para um ponto com gravidade, talvez muito maior para ir lá condensar aquela massa numa nova estrela e por aí vai. Deixei algumas sugestões aqui, tá? De vídeos que eu acho, de canais que eu acho legais. Eu verifiquei que esses aqui têm legenda, se eu não me engano, quase todos têm legenda, tá? Em português. Eu não sou muito fã desse. Eu não sou o maior fã desse cara aí. Eu acho que às vezes do Ciência Todo Dia. Eu acho, eu acho que às vezes ele talvez não se aprofunde em alguns temas, algumas coisas e fica um pouco superficial ou não atinge exatamente o ponto que eu queria que ele atingisse, sabe? Mas é legal, tá? Agora, esses dois aqui que eu selecionei em vermelhinho, eu acho que eles são muito didáticos, muito. Eles mostram uma ideia bacana de entropia ou dessa questão do espalhamento da energia, da qualidade da energia, ok? E daí na aula que vem talvez eu pegue umas figurinhas deles ali, mas eu gosto da minha arte, ok? E esses caras aqui foram os que me inspiraram a fazer aquela minha arte ali, beleza? Ó, deixa eu ver o que eu escrevi aqui. A natureza geralmente tem um sentido preferencial de atuação, só que nós humanos gostamos de modificar o ambiente ao nosso redor, então às vezes faz necessário forçar algum processo contra o sentido natural e fácil. A natureza vai ser. Ah, Isso aqui é. Isso aqui é da aula passada. Ficou como pensamento aqui da aula passada. Ok. Esqueci de trocar isso aqui. A aula que vem é tudo capítulo 7. Ok? Povo, angústias? Alguma não compreensão, alguma discordância, alguma. Deixa a minha arte aí bonita.
Algum elogio à minha arte? Elogios podem ser bem-vindos, né? Por mim, tranquilo, professor. Deixa eu ver quem mais tá aí. Que triste, não consigo ver direito esse negócio aqui. Seu Silvio. Se manifeste aí, Silvio. Tudo Opa, tudo ok? bom, professor? Beleza? Nenhuma dúvida? Ah, daquele jeito, né? A dúvida começa a aparecer quando você faz exercício. É, Vai trabalhando nos exercícios lá em cima. pois é. Eu tô com medo de termo tá muito fácil pra vocês. Não é fácil, tá? Então, Então, tentar. fácil não é, né, professor? Assim, É, entender o conceito da matéria até não é difícil. uhum, Difícil é você conseguir aplicar de forma correta em exercício e quantificar os efeitos, né? sim. Como é que tá essa resolução de listas aí? Tá ok? Ninguém pergunta nada, não sei se tem dificuldade. Então, Vocês estão professor, discutindo entre vocês? da minha parte em específico, eu Uhum, não comecei ainda. Eu aham, tô lidando com umas outras listas aí que os professores que eu tenho para entregar essa semana ainda. uhum, Então, tô finalizando essas. Mas eu já imagino que a partir de sábado eu já inicie, daí a legal. partir dali. Mas a Tá, gente, e as listas passadas foram ok? sim, da minha parte, Então sim. tá. Foi tudo dentro do esperado e no nível da prova, né? Eu espero. Tem que planejar com cuidado a próxima aí. Eu vou começar a corrigir a prova de vocês hoje. Seu Júnior, de boa aí? De boa. Seu João Lucas, acho que é o terceiro elemento aí que falou, né? Dos 3 alunos, que já está de boa. Não, de boa. Tranquilo. Então, povo, era isso aí. Eu vou botar essa aula aí no YouTube. Vocês podem ouvir acelerado depois de novo. Qualquer coisa, vocês perguntem no Telegram. Fiquem à vontade. Manda e-mail, faz qualquer coisa. Beleza? Obrigado pela presença. Beleza, até mais, professor. Até mais. Vou postar. Obrigado por lembrar. Até mais.